Fala aí pessoal, do oitavo ano. Então aqui preparei uma revisão bem rápida, direto para a prova, para que todos possam se sair bem, tá certo? Então somente relembrando aqui alguns assuntos que a gente verificou e para poder delimitar também aquilo que vai cair na prova. Então a questão do imperialismo não cairá na prova, tá certo? Está escrito aqui, não vai cair na terceira E. Então a gente vai direto para os assuntos da história do Brasil, que começa aqui com a vinda da corte portuguesa, da família real portuguesa para o nosso país. E eu queria então abordar os principais conteúdos, capítulos, momentos dessa história que está diretamente na terceira AE, tá certo? Então aqui, somente para relembrar, né? É muito importante você saber, vai cair também na prova, os motivos que levaram a corte e bem como a família real portuguesa virem para o nosso país, certo? Chegar em Salvador, as primeiras medidas, os primeiros decretos, como a abertura dos portos às nações amigas, toda essa questão do governo de Dom João aqui no Brasil, chamado de período joanino, retorno de Dom João a Portugal, primeiro reinado, as revoltas ocorridas, a proclamação da independência do Brasil, logo após a abdicação de Dom Pedro I, período regencial, as revoltas ocorridas, bem como o governo de Dom Pedro II e também aqui abordar a Constituição de 1834. Tá? Então a terceira E vai ter questões referentes à história do Brasil, descritos então aqui no item 2. Eu vou passar então aqui a abordar mais diretamente, tá certo? O assunto para que todos possam se dar bem. Está escrito aqui, entender primeiramente os motivos que levaram a corte, bem como a família real portuguesa, a tomar a decisão de vir para o nosso país, tá? Então aqui, olha aí, a Europa atravessava um período de muitas guerras e principalmente os exércitos franceses, né, que eram liderados naquele período por Napoleão Bonaparte, esse grande líder famoso, né, e está até aqui a sua foto aí, né, porque não é o cavalo aqui não, tá? O pessoal não confunde não. Mas aí, galera, o que a gente observa aqui? O que é principal a gente entender? Um dos motivos que trouxe e fez com que a família real portuguesa tomasse essa decisão de vir para o Brasil foi justamente o bloqueio continental de 1806, que determinava que todos os portos europeus impedissem a entrada de embarcações inglesas aqui está errado, nos portos dos países da Europa. Tudo isso para fortalecer o comércio da França, né? Então, o que isso aí fez? A Inglaterra era uma grande parceira comercial, né? Então, ali de Portugal, né? Que repassava também diretamente os produtos ao nosso país, tá certo? Então, Portugal filtrava e o Brasil, como colônia, consumia também os produtos ali desse comércio com a Inglaterra. Então, isso fez com que a corte portuguesa, também pressionada ali, meio que ameaçada pela própria França, tanto na parte militar e na parte econômica, fez com que ela tomasse a decisão de embarcar para o Brasil, tá? E aconteceu aqui, está a foto de Salvador, né? Foi o primeiro local que essa corte portuguesa, bem como toda a família real, desembarcaram, nossa querida e maravilhosa aqui cidade de Salvador, tá? E algo também que vocês precisam saber ali, que é muito importante, que em solo brasileiro, então, Dom João decreta a abertura dos portos das nações amigas. Então, tudo isso aqui que está em vermelho é muito importante, tá certo? Vai estar direto na prova. Então, pode ser uma sequência, não sei, mas observe, então, que ocorre primeiro, decreta bloqueio continental, né, Napoleão, força meio que a família real portuguesa, sua corte, ele é ameaçada militarmente, então eles embarcam para o Brasil, desembarcam onde? Em Salvador, na Bahia, e logo o próximo passo abre os portos às nações amigas, tá? Depois de um certo período ali em Salvador, né, que não vai ser cobrado essa questão de 1 mês, 2 meses, 3, 1 ano, não vai ser cobrado isso, mas a corte, toda a comitiva ali, né, real portuguesa, vão para o Rio de Janeiro. Tá? E aqui está o Maracanã, aqui, só para relembrar. Em 1815, o Brasil praticamente deixa de ser colônia de Portugal e se torna Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Então, Dom João ainda estava aqui.
né? E uma coisa importante também no final desse primeiro momento foi a Revolução Pernambucana, que ocorreu lá em Recife. Aqui está o Juninho Pernambucano, né? Foi uma revolução também conhecida como Revolução dos Padres. Então, verifique essa sequência, tá certo? Isso vai ser importante, talvez, aí para a prova. Estou dando aqui as dicas, ó. Bloqueio continental, embarque da família portuguesa para o Brasil, desembarque em Salvador, abertura dos portos e se deslocam para o Rio de Janeiro, né, depois de algum tempo, e aqui o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, se torna Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Logo depois, então, para poder finalizar esse período aqui de 1808 a 1817, ocorre a Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, tá, galera? E agora o que a gente tem aqui? A gente segue essa história, a gente chega aqui em 1820, sai aqui, né, a gente deixa um pouco de olhar para o Brasil, vamos olhar agora para Portugal, onde a família real residia, morava, né? Então agora a gente está olhando aqui para Portugal. Eu brinquei aqui que o pau estava quebrando por lá, né? Problemas sociais por toda parte, nada muito diferente do que ocorre em alguns países do mundo, né? E principalmente devido aqui à situação política e econômica, né? Então ocorre em Portugal, em 1820, um fato importante, que é a Revolução Liberal do Porto. Cai muito na prova sobre a Revolução Liberal do Porto. Tá? Eu vou bater aqui diretamente que vai cair na prova. O que você precisa saber? Exigir o retorno de Dom João e toda a família a Portugal. A família real abandonou o país. Então, essa Revolução Liberal do Porto, tá? Que ela foi organizada por uma classe influente, mas também uma grande participação popular, né? Então, exigiam o retorno de Dom João e toda a família real, exigiam também que o Brasil retornasse à condição de colônia. Observe aqui que o Brasil tinha se tornado independente de Portugal, né? A gente verificou logo acima. Então, quem que liderou essa revolução? Os liberais portugueses, como o próprio nome aqui diz, liberal, né? Quem liderou isso aqui foram os liberais portugueses. Eles lideravam esse movimento. Qual o objetivo principal, além daqueles dois que eu também ali já tinha citado, do retorno da família real, que o Brasil retornasse à situação de colônia, mas qual o objetivo visando o país Portugal? Era tornar Portugal uma monarquia parlamentar. Monarquia parlamentar. Gravem esse nome também. Vocês precisam também entender alguma coisa sobre o Partido Português. Entender que eles eram contrários, tá? Os partidos que eu digo, partido político português, entender que eles eram contrários a todos os decretos que a corte fazia. Esse partido português que tinha membros tanto aqui no Brasil, mas muito mais ali em Portugal, e tudo aquilo que era decretado e que pudesse beneficiar o Brasil, esse partido português era contrário, tá? Um dos objetivos também da Revolução Liberal do Porto era expulsar os militares ingleses que estavam governando em Portugal em nome do rei Dom João VI. Tá? Lembram lá que mesmo quando foi feito o bloqueio ali dos portos ali por Napoleão Bonaparte, né? E a Inglaterra era uma forte parceira comercial de Portugal, então existia meio que uma amizade, uma organização política ali. Então, quando os portugueses saem dali, quem ocupa esse vácuo do poder e são ali naquele momento ali os ingleses. Então a Revolução Liberal do Porto também queria expulsar os militares ingleses. Tá? E o que vocês precisam saber também de uma forma profunda é as causas da Revolução Liberal do Porto. Tá? Então já bati lá em cima, observe que eu estou frisando aqui de novo. Tem outro erro aqui, mas fiz meio corrido o vídeo, tá? Não tem problema. O que importa é vocês estudarem o retorno da família real para Lisboa, o fim do governo absolutista em Portugal, a elaboração de uma nova Constituição, recolonizar o Brasil e retornar o Brasil ao pacto colonial, ou seja, que o Brasil pudesse retornar a ser uma colônia ali de Portugal. Tá? Depois desse tumulto todo, né, observe aqui que um dos aspectos ali cobrados pela Revolução Liberal do Porto ocorre quando Dom João VI então retorna em 1821 para Portugal. Tá? Ele não deixa ele não deixa aqui um vácuo no poder também da forma que ele fez ali em Portugal. Aqui ele deixa Dom Pedro, tá? que era seu filho, né? Pedro, e logo daqui a pouco ele vai ser aclamado
imperador aqui no Brasil, 1821, e logo em seguida, com Dom Pedro aqui no Brasil, após ele ser aclamado imperador e tudo, começam inúmeras revoltas e lutas pela independência total de Portugal. Tá? E podemos citar aqui na Bahia, no Piauí, Maranhão e entre outras províncias. O pau quebrou mais uma vez agora aqui no país, né? E o povo chegou a pegar em armas, a combater militares que eram fiéis a Portugal, tá? Mais um errinho aqui, beleza? Mas vamos seguir aí. O objetivo aqui é vocês pegarem os assuntos principais. Então, até que no dia 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência do Brasil, aquilo que a gente comemora, né? Anualmente aqui no nosso país, uma cerimônia bonita, onde muitos vão participar, as Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha, o Exército, as Forças de Segurança. Então, relembrando aqui esse momento, esse fato, dia 7 de setembro de 1822, tá? Às margens ali do Rio Ipiranga, lá em São Paulo. Não precisa saber disso, mas a questão que eu estou querendo chamar aqui é as lutas pela independência. Então, em 1822 se proclama a independência do país, tá? Agora que o Brasil estava independente de Portugal, a gente podia fazer as nossas leis. Em 1823, uma assembleia, uma reunião de políticos ali, de nobres, de pessoas que tinham influência, agricultores, seja toda aquela camada onde tinha certo poder na sociedade, se reúne, principalmente aqui o campo político, né? E com o objetivo único de elaborar uma nova Constituição. Ela foi chamada de Constituição Política do Império do Brasil, que naquele momento o ES aqui poderia ser trocado por Z, porque ainda na antiga lei ortográfica, né? E então ali o Brasil ainda era com Z, aqui eu coloquei já correto. O que é importante saber sobre a Constituição? Estabelecia o Brasil como uma monarquia constitucional, hereditária, representativa, e a religião oficial do nosso país era a Igreja Católica. Tá? Constitucional, porque tinha uma Constituição, uma monarquia, porque ainda existia aqui a figura do imperador, do rei, seja o que fosse ali, e hereditária, porque seguia então a questão de sangue, né, do filho mais velho que herdaria ali o trono, e representativa, porque ela tinha certas representações políticas ali também governando junto, não de maneira, não tinha todo o poder, mas era uma representação política ali que estava nessa camada, tá, galera? E aqui uma coisa interessante também é você entender o sistema eleitoral, fazer uma comparação do sistema eleitoral daquela época com os dias atuais, né? Eu brinquei aqui, tá uma propaganda aqui de um candidato nas últimas eleições, né? E aqui o personagem aí, o comediante Tiririca, tá certo? Só para vocês lembrarem que são as eleições. Então, o que é principal? Saber as diferenças principais entre o sistema eleitoral daquela época para os dias atuais. Vai cair isso na prova, tá? O que você precisa saber? Que naquela época as mulheres não podiam votar, o voto era aberto, ou seja, não era secreto, como hoje você entra numa urna lá e ninguém vê o que você vota, você era meio que fiscalizado a quem você estava votando. Votando, o voto era de direito exclusivo do segmento masculino, né? As mulheres não votavam, mas também analfabetos não votavam, pessoas de certo poder aquisitivo mais baixo também não podiam votar, tá? Mas é que o voto era censitário, era justamente essa questão, meio que você falar de censo era meio que uma seleção, tá? Era que uma seleção ali que tinha ali o direito ali de pessoas poderem votar, ou seja, os nobres, os militares, os comerciantes ricos e por aí vai. A eleição era de forma indireta, ou seja, não é eleição direta onde todos podem votar, que era só a camada política, a nata da sociedade que podia votar. Tá? Então a gente está aqui chegando no fim, só mais um pouco a gente vai estar preparado para essa prova. Eu quero falar que então outra coisa que vai cair é a Confederação do Equador, e aqui só para lembrar da linha do Equador, porque na posição onde aconteceu essa revolta foi justamente a marca ali onde passava a linha do Equador, tá? Eu coloquei como curiosidade aí somente, mas para que vocês venham entender que isso aí é importante, tá? Confederação do Equador. Eu brinquei aqui, tá doido, professor? Estamos falando do Brasil, não é do Equador, né? Então foi um movimento de caráter emancipatório, ou seja, de se libertar, e republicano, que queria se tornar uma república, né? Onde não houvesse uma monarquia, no sentido assim de um governo
único, de um rei, de um imperador. Então, ele ganhou esse nome devido ao centro do movimento ficar próximo à linha do Equador. Tá? Outra coisa que eu queria dizer aqui, que isso foi lá na região do Nordeste, e que as províncias aqui então que se envolveram diretamente aqui, a província de Pernambuco, posteriormente Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, tá certo? Chegando aqui ao final, as principais causas que levaram a esse movimento foi a centralização política imposta por Dom Pedro I, que estava previsto na Constituição de 1824, previa a centralização do poder nas mãos dele, certo? Essa aqui é uma imagem supostamente que seria real, mais real de Dom Pedro I. Então ele era uma pessoa centralizadora, o poder estava só com ele. Aí, inclusive, a questão do poder moderador, né? Aquela divisão ali, executivo, legislativo e judiciário, mas o poder moderador permanecia com o imperador. Outra causa foi as questões econômicas desfavoráveis, fome, miséria, né? Isso tudo aqui são pontos que vai cair direto na prova, tá? Direto. E por fim estavam descontentes com a influência portuguesa na vida política do Brasil. Então os portugueses ficavam influenciando aqui, colocando a mão o tempo inteiro aqui nas decisões políticas aqui do nosso país. Isso também revoltou e fez com que essa revolução, essa confederação do Equador buscasse então essa libertação total de Portugal, tá? Então, Dom Pedro I estava cada vez mais impopular e depois da Noite das Garrafas, Dom Pedro abandona o trono e deixa aqui no Brasil o seu filho de 5 anos, né, que será ali o Dom Pedro II logo à frente. Aí ele era o herdeiro substituto, mas ainda uma criança, então o que aconteceu? Ele não pôde governar ali devido à sua idade, né? E aí começa então, depois de uma organização, de uma reunião política lá, o Brasil começa a ser governado por regentes, e teve inúmeros ali. Não vai ser cobrado o nome, vai ser cobrado esses aspectos aqui que estão em destaques aqui nessa parte. O que é principal você saber para a prova? Saber que as várias revoltas e movimentos que ocorreram em todo o país naquele período: cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha e revolta dos malês. Principalmente, aprenda os motivos que levaram a essas revoltas, tá certo? A parte econômica, a fome, a miséria, tudo aquilo que estava acontecendo, o autoritarismo do governo regencial, tá? A falta de autonomia das províncias, e nesse período havia ainda escravos e os mesmos lutavam por liberdade, né? Várias revoltas dessas aqui são iniciadas por escravos. Existiam muitas pessoas que desejavam que o Brasil se tornasse uma república, tá? E agora eu vou falar aqui rapidamente sobre elas. A do Grão-Pará saiu aqui minúsculo, mas a província ali do Grão-Pará está diretamente ligada aqui à cabanagem, que foi nesse local, e a situação de miséria que a população enfrentava, tá? A revolta dos malês, dos males, ocorreu em 1835 em Salvador, e ela tem esse nome justamente porque os escravos africanos que eram seguidores do islamismo, né? Esta religião ali, quando tem como grande profeta Maomé, tá? E a farroupilha ali no Rio Grande do Sul, devido a altos impostos sobre o charque, que era o principal produto de exportação ali. E aqui tem, mais uma vez, aqui uma brincadeira com os grupos Os Farrapos, né? E aí, galera, balaiada corre no Maranhão. Isso aqui são os balaios, tá certo? Aqui de palha. E os escravos foragidos, então, que existiam naquela região, lutavam contra a miséria das classes mais pobres também naquela região. E por fim, para a gente zerar todo esse assunto aí da prova e todo mundo arrebentar, falaremos sobre a Conjuração Mineira. Aqui já está a figurinha aqui do Tiradentes, né, que foi o único que foi morto aí nesse movimento. Tá? Foi um movimento organizado pela elite colonial. Gravem isso, elite colonial. Estavam descontentes com os pesados impostos, e principalmente esse aqui, a Lei da Derrama, que cobrava os impostos atrasados. Tá certo? E quem que se prejudicava naquele período era principalmente quem tinha dinheiro, que tinha que ficar pagando os impostos, tá? Por isso é que os elementos da elite colonial são os que organizaram esse movimento, tá? Inúmeras reivindicações sociais, a Conjuração Mineira não tinha o objetivo de libertar os escravos. Não era o objetivo principal, tá? Lembro aqui que quem está lutando por isso aqui é a elite colonial. Não queria que libertasse os escravos e nem mesmo o fim dos privilégios sociais. Tá? E no fim de tudo isso, quem morreu foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Galera,
Então, última coisa aqui, o governo de Dom Pedro II, observem aqui que ele governou por muito tempo, né? Foi um longo período, eu chamo essa atenção aqui, né? Para aquele período de várias revoltas, ele conseguiu passar um governo mais equilibrado do que o seu pai, do que o seu avô. Então, ao contrário de seu pai, Dom Pedro I, Dom Pedro II, era brasileiro. Esse foi um dos motivos que ele conseguiu governar por tanto tempo. Ele era brasileiro. Tá? O Brasil estava mais equilibrado economicamente, devido principalmente aqui à produção de café, né? E não enfrentou também tantas revoltas populares como a que enfrentou Dom Pedro I. E aí ele soube dividir o poder com os políticos do Império. Pessoal, grande abraço. Aqui todo o resumo da prova, tá? Os que curtem aí os Vingadores Ultimato, né? Só uma lembrança. Grande abraço aí a vocês. Divulguem, tá certo? Vou colocar também ali em PDF. Praticamente, quem estudar por aqui vai mandar benzaço na prova. Mas observem aqui tudo aquilo que está em vermelho. Pode ser uma questão lá aberta, uma justificativa, os motivos, você citar lá abertamente. Então, se você não entender aqui, pode ser uma questão fechada, mas como pode ser também uma questão aberta, tá? Olha só a questão eleitoral, as diferenças. Então, tudo aquilo que está em vermelho, vocês observem e mandarão bem na prova. Repassem esse vídeo, porque a prova é segunda-feira. Grande abraço, tamo junto, galera. Um abração.